Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. O Bem-Estar e Movimento de hoje fala sobre genética, sobre o poder dos genes, mas qual será esse poder na nossa saúde, na nossa vida? O que ele pode determinar na nossa saúde? Será possível, com estilo de vida, silenciar alguns genes? Ou a gente nasce já com esse desenho predestinado a ter algum tipo de doença? Não sei essas respostas, mas com certeza a minha convidada sabe. Ela é a Maiana Zatz, bióloga, professora titular de genética do Instituto de Biociências da USP e uma pessoa que eu sou fã e que eu admiro muito. Bem-vindo, Maiana. Obrigado por ter aceito vir ao programa e bater esse papo com os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada. Aliás, é mútuo, né? Porque eu também te sigo, sou tua fã e sou super adepta a exercício. Acho importantíssimo se fazer exercício. Então, o que a gente sabe sobre os genes? Aliás, eu sei muito pouco, eu estou investigando, como todos nós, né? Existem famílias onde, passados 100 anos, é muito comum. Esses são raros. A gente sabe que no mundo inteiro tem cerca de 500.000 centenários, mas em algumas famílias você vê que parece que segrega em várias gerações e você tem vários centenários. Essas famílias, nessas pessoas, elas já nascem com um genoma, com um grupo de genes que predispõe a eles serem longevos e ter uma qualidade de vida, né? Tanto do ponto de vista físico como cognitivo, né? E, de fato, quando começou a pandemia, eu já estava estudando centenários antes da pandemia. E quando começou a pandemia, eu dizia, o que será que vai acontecer com os nossos centenários? E, de repente, a gente começou a ver no jornal, na mídia, olha, fulano com 99 anos escapou da Covid, fulano com 101 conseguiu se curar. Bom, resumo da ópera, nós conseguimos coletar a amostra de 15 centenários que ou tiveram formas muito leves, ou tiveram expostos e não tiveram nada. Inclusive uma senhora de 114 anos, tá? E aí as pessoas me perguntam, como é que você explica? Eu digo, explico justamente porque eles são centenários. E esses centenários, eles aguentam qualquer desaforo do ambiente. Tá? Mas a grande maioria das pessoas não tem esses genes. Então, qual é o grande desafio? Estudar esses centenários, descobrir quais são os genes que eles têm, né? Que são os genes que a gente chama de genes protetores, que protegem eles contra todos os desafios do ambiente, né? E que a gente sabe que, para a maioria das pessoas, a genética, vamos dizer, tem um papel de 20% e o ambiente 80%. Tá. Que é muito bom, porque é mais fácil controlar o ambiente, né? A genética, por enquanto. A genética, a gente, pelo pouco que eu entendo, a gente tem muito pouco a fazer, né, hoje. Agora, o estilo de vida, o meio ambiente, eu posso atuar de maneira mais eficiente, né? A gente sabe hoje, por exemplo, a importância que tem a alimentação, a atividade física, o sono, né? Enfrentamento de emoções. Claro que o grande desafio do ser humano é você criar hábitos, né? Já que a gente se deixa influenciar pelo meio ambiente, e hoje a gente tem um meio ambiente com excesso de informação, com muito alimento, com pouca necessidade de movimento. Então, se a gente não tentar entender e se adaptar e dar para o nosso corpo aquilo que a gente precisa, a gente vai ter problema. E aí eu queria emendar uma pergunta. O nosso corpo realmente, eu sempre falo isso, posso ser desmentido agora em rede nacional, ele é desenhado, moldado para funcionar melhor com o movimento? Com certeza. O nosso corpo não foi feito para a gente ficar, de ter uma inatividade, né?
E cada vez mais você vê isso, né? As pessoas ficam sentadas na frente do computador, depois ficam sentadas no carro, ficam sentadas nas refeições, né? E não se movimentam. E existem assim, muitos debates e questionamentos sobre quais seriam os genes que atuam contra o envelhecimento, mas não existe dúvida nenhuma sobre a importância do exercício físico. Isso é um consenso, tá? Então, a gente sabe que o exercício físico é extremamente importante para a manutenção do corpo e para a manutenção da capacidade cognitiva também. Então, hoje a gente sabe, inclusive, que você tem uma neurogênese, né? Você tem novos neurônios que são criados com exercício físico, né? E quem faz exercício físico, eu posso falar porque eu sou uma das adeptas, quanto que você pensa bem quando você está se exercitando, né? Durante o exercício, durante uma caminhada, durante uma corrida, é impressionante como a gente consegue pensar bem, né? E parece que eliminar também as coisas negativas, né? Então, já me aconteceu muito de começar um exercício físico preocupadíssima com o problema, e quando você acaba, aquele problema ficou pequenininho. Né? Então, você vê que é na tua cabeça, né? É verdade. Que é o tamanho do problema. Né? O exercício ele tem essas características, e esse relato ele acaba sendo comum em pessoas sedentárias que começam a praticar atividade física e relatam isso. É muito interessante. Você comentou que a exceção são essas pessoas que têm uma proteção genética, vamos dizer assim, e que passam dos 100 anos. Agora, tudo bem, eu vou viver 92, 88, 95 anos, não sei quanto, mas é muito importante que a gente tente viver esse tempo com uma melhor qualidade, né? E nesse ponto, esse estilo de vida ele ajuda bastante. Até que ponto a atividade física, uma boa alimentação, boas noites de sono, até que ponto isso pode retardar o aparecimento de doenças e fazer com que a gente tenha um maior tempo ou um menor tempo de restrição ou enfim, ao final da vida, de limitação? Então, a gente hoje está vendo alguns genes que são mais comuns nesses centenários. E o que esses genes fazem? Né? Então, essa que é a grande questão. Hoje é muito mais difícil você atuar na genética, mas isso está mudando. Né? Com as novas tecnologias de edição gênica, a gente vai poder atuar cada vez mais. Né? Mas veja um exemplo. Um dos genes que foi encontrado numa população de centenários da Itália, tem a ver com a melhor microcirculação. Então, eles têm uma circulação sanguínea muito mais eficiente. E a gente sabe que uma das coisas que o exercício faz é realmente melhorar a circulação. Né? Então, isso é um exemplo, né, de como é que você pode, com o ambiente, né, você pode fazer o efeito de um gene. Né? Entendi. E assim vai indo, assim que a gente está descobrindo, então, o que os genes fazem, né? E como é que a gente pode atuar. Agora, existem alguns genes que é mais difícil, você só com atividade física ou só com alimentação. Apesar que, por exemplo, outro consenso é a limitação daquela dieta mediterrânea, né? Que é muito rica em verduras, em sementes, né? E pobre em carne. Essa parece que também eles mostraram um efeito muito importante na manutenção que eles chamam de health span, né? A manutenção a extensão da vida com qualidade, com saúde. Né? É a diferença entre lifespan, aumentar a longevidade, e health span, né? Que é o que a gente quer. Agora, existem outras coisas que são debatidas, por exemplo, restrição calórica. Bom que eu sou totalmente contra. Bom assunto. Eu digo, que adianta a gente viver muito se não pode comer?
não é? Então, isso eu não sou muito adepta, mas existem trabalhos que dizem que isso pode aumentar a tua longevidade. Como é que seria? Parece que você ativaria algumas enzimas que fariam que as tuas células entrem num regime econômico, vamos Uhum. dizer. Elas ficam num metabolismo mais baixo e ficam preservadas, Tá. né? Mas, por outro lado, tem trabalhos que mostram que o vinho tinto, tá? Também seria rico nessas enzimas, que eles chamam de sirtuínas, e que também poderiam ter o mesmo efeito. Bom, óbvio que todo mundo vai preferir tomar Vinho tinto do que passar vinho fome. tinto do que fazer restrição calórica, passar fome, né? Então, mas, de novo, se você sabe o efeito da restrição calórica, você pode também fazer isso, Uhum. fazer parte do teu ambiente, né? Do teu estilo de vida, da tua alimentação. Eu fiz um documentário em 2018 e eu viajei diversos países do mundo em busca de políticas públicas, enfim, políticas populacionais que tiveram algum sucesso. Eu gostei muito do que foi feito ali em Seul, lá na Coreia do Sul, enfim, vários países. Mas esse documentário começa com uma visita minha a Harvard e conversando com o chefe lá de saúde pública, ele dá esse dado, né, de 80% tem nosso estilo de vida e tal. E eles fizeram uma brincadeira comigo e pedindo para eu fazer um teste genético com a saliva, cuspir ali num tubinho e tal. E aí, mano, olha que loucura. Veio lá que eu, na minha idade, eles imaginavam que eu estaria com 90 quilos e que eu tenho uma tendência maior a desenvolver diabetes e hipertensão. Eu tenho 74,5, né? Minha glicemia super, super controlada, minha pressão 11/7. É, aí vai a minha pergunta, né? Até que ponto uma pessoa que carrega ali na genética uma tendência maior à obesidade, à hipertensão, algumas doenças crônicas, até que ponto o estilo de vida pode retardar o aparecimento dessas Não, doenças? pode, sem dúvida. Agora, essas tendências, que eles chamam de riscos poligênicos, Uhum, são muito falhos, tá. tá? É uma coisa que tem muito interesse comercial. Tem aquela 23andMe, né, que vende esses Também testes, né? tem, é. Não sei se foi lá que você fez, mas é muito falho, Aham. tá? Eu já vi muito erro nesses testes, porque você precisaria de uma população gigantesca, enorme, para poder validar isso. E aí depende também da população. Então, por exemplo, nós acabamos de um trabalho onde nós analisamos os genomas de quase 1.200 pessoas idosas com mais de 60 anos da nossa população, tá? Que é o maior dado genômico, banco genômico de idosos da América Latina. Nós encontramos 2 milhões de variantes genéticas que não estavam nos bancos internacionais. Por quê? Porque os bancos internacionais só têm europeu. Tá, E nós temos essa mistura fantástica, que é só no Brasil que tem essa mistura. claro. E a população foi coletada em São Paulo. E São Paulo, acho que dentro do Brasil, é justamente onde se tem a maior mistura étnica, né? Então, isso pode mudar totalmente os riscos. Eu vou te dar um exemplo. Existe um gene que nos bancos internacionais ele está descrito como responsável por uma forma de câncer de mama hereditário, Uhum, que era um câncer que a Angelina Jolie tá. tinha na família, tá? E aí nós achamos no nosso banco de dados uma pessoa que tinha essa mesma mutação que predispõe ao câncer de mama hereditário. E quando nós fomos olhar quem era, uma senhora de 93 anos que nunca teve câncer na vida, tá? Então, para mostrar que o mesmo gene, a mesma mutação numa população, ele pode ter um efeito diferente em outra população, né? E esses riscos poligênicos são todos feitos com a população europeia. Eles não têm noção do que pode, qual a diferença que pode ser em outras populações. Então, o pessoal está começando a
lidar com esses testes, mas tem um interesse comercial enorme, tá? E o que eu digo sempre, vamos imaginar que você faz esporte, eu fazia, Uhum. antes de saber o resultado desses testes, né? Sim. Mas se eu te dissesse, olha, você, por exemplo, não tem tendência para engordar, ou para ter diabetes, você vai se entupir de comida por causa disso? Não, né? Então, então você vai levar o mesmo tipo de vida. Claro. Então a receita é igual para todo mundo. Leva uma vida saudável, né? Uma alimentação saudável, faça esporte, independentemente do que os teus riscos genéticos podem dizer, né? Agora, essas terapias genéticas para doenças muito específicas, elas têm avançado muito, né? Acho que a gente tem um amigo em comum, que é o Dr. Paulo Hoff. Eu sou fã dele, sou suspeito para falar. E numa das conversas, enfim, consultas e etc., você tem um teste genético em relação ao câncer, né? Como se fosse que você consegue detectar. Então, em doenças muito específicas, a gente acaba avançando muito. Eh, Nesse aspecto, a genética hoje ela ajuda muito em relação a tratamentos e sobrevida em algumas doenças? Com certeza, existe hoje técnicas novas para que a gente chama de edição gênica, para alterar os genes, e essa técnica chama de CRISPR, que foi, inclusive, responsável por dar o prêmio Nobel a duas mulheres em 2020, Uhum, né, que é a Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier. E com isso você vai poder alterar genes, né? tá. E para nós que trabalhamos com doenças genéticas é fantástico. Mas não é só doença genética, você pode atuar, você fala do Paulo Hoff, que eu também gosto muito, câncer, Uhum, tá? Então, essa está sendo usado para câncer já. Então, por exemplo, por que que você desenvolve um tumor? Porque o teu sistema imunológico não reconhece como algo a ser destruído. Ele não reconhece como um corpo estranho. E por isso que um tumor cresce numa uhum, pessoa, né? E o que está sendo usado já para fazer edição gênica? Você pode alterar o teu sistema imune para que ele reconheça o tumor como algo a ser destruído. e combata Tá? esse Então, tumor. então o que está já sendo feito? Você retira, né, a medula da pessoa, altera o gene com essa tecnologia, né, de CRISPR e devolve para a pessoa, e aí o teu sistema imunológico vai destruir aquele tumor. Ele vai perceber que é uma coisa a ser destruída, que é um corpo estranho a ser destruído, né? Nós estamos usando também essa tecnologia de edição gênica para xenotransplante. Então, o que é xenotransplante? Hoje a gente sabe que os suínos, os porcos, Uhum, são os que têm os órgãos mais semelhantes aos seres humanos. tá. Mas se eu pegar um órgão de um suíno e transplantar para um ser humano, você vai ter uma rejeição aguda. Uhum, E hoje, com essa tecnologia, a gente consegue alterar os genes dos porcos para que eles possam servir de doadores de órgãos sem que haja rejeição. Então, maravilha. nós temos esse projeto no nosso laboratório, junto com o professor Silvano Raia, que foi a primeira pessoa a fazer transplante intervivos no mundo. E já estamos na fase onde a gente conseguiu alterar os genes dos suínos, e agora a próxima fase a gente quer fazer uma que a gente chama uma pig facility, para poder criar os porcos com esses genes alterados em condições absolutamente limpas, né? Absolutamente controladas, para não ter nenhum outro patógeno. Isso também vai estender muito a vida das pessoas, porque a fila de transplante é enorme, né? Se a Claro. gente vai poder ter essa outra alternativa, isso também vai ter um impacto enorme. E aí é inevitável que a gente comece a falar de células-tronco, né? E hoje, quando a gente pensa em longevidade, talvez a osteoartrite, né, essas limitações, problemas de cartilagem, acabam afligindo muito, né, e comprometendo a qualidade de vida. Esse já é um passo real ou a gente está muito distante de tratamentos com célula-tronco para esse tipo de problema, como osteoartrite? Ainda está se
na fase, vamos dizer, de pesquisa. Ainda não existe assim, nenhum tratamento comprovado, né? Uhum. Mas o que a gente sabe, por exemplo, que as células-tronco, elas têm um efeito imunomodulatório importante. Então, quando você tem características onde você tem muita inflamação, as células-tronco podem ser importantes, elas podem atuar de uma maneira importante. Mas um grande avanço que a gente teve com células-tronco foi com as células que a gente chama de IPS, que vem do inglês Induced Pluripotent Stem Cell, que também deu um prêmio Nobel ao Yamanaka, que é um pesquisador japonês. O que ele descobriu? Que eu posso pegar uma célula tua, por exemplo, do sangue, e no laboratório eu posso fazer qualquer linhagem celular tua. Eu posso fazer neurônio teu, eu posso fazer célula muscular, eu posso fazer célula óssea, a partir dessas células. Então, você reprograma essas células e faz tudo isso no laboratório. E nós estamos fazendo isso com os nossos centenários, porque eu quero entender o que faz eles terem músculo ativo, saudável, o que faz ter um neurônio saudável. Tudo isso a gente vai pesquisar no laboratório, né? E isso vai facilitar muitíssimo também tratamentos, tá? Por quê? Porque você pode, nessas células, você pode testar milhares de drogas e ver o que você... Por exemplo, você tem uma pessoa que tem uma doença neurodegenerativa, Parkinson, por exemplo, tá? Eu posso pegar as células do indivíduo com Parkinson, no laboratório, gerar neurônios dessa pessoa e testar inúmeras drogas para ver o que regenera os neurônios no laboratório. No momento que eu tiver essa prova no laboratório, isso vai encurtar muitíssimo os tratamentos, né? E, aliás, com Parkinson já está se usando células IPS, neurônios derivados de células IPS. Então, muita coisa a partir também das células-tronco. E aí quem está ouvindo deve estar pensando, pô, se eu tenho menos de 20 anos, eu não morro mais. Ou, no mínimo, vou viver mais de 100 anos, né? Você acha que populacionalmente isso vai começar a ser acessível e fazer diferença em quanto tempo, Maiana? Já está se falando que as crianças que nascem hoje vão viver mais de 100 anos. Já está se falando de 150 anos. Né? Que 150 anos... Então, tem uns malucos que dizem que a gente vai viver 1000 anos. Eu acho que isso já é um pouco de exagero. Mas 150 anos não vai ser difícil, né? Com todos os desaforos do ambiente, poluição, estresse, tudo isso, as pessoas, a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, né? E eu acho que passar dos 100 anos não vai ser difícil. Acontece que, de novo, a gente quer passar dos 100 anos com qualidade. Não adianta nada você chegar aos 100 anos, né? Sem autonomia. Mas eu não tenho dúvidas que a gente vai passar dos 100 anos, que vai ser cada vez mais comum. Diz que no Japão, quando uma pessoa passava dos 100 anos, tinha uma grande festa, uma grande celebração. Hoje em dia é tão comum, que eles dão uma medalhinha para a pessoa e pronto. Né? Bate uma palminha e fala, beleza. Mais uma. E aí você toca num ponto interessante de uma entrevista que eu fiz lá na Coreia, que o pesquisador falava assim para mim, ele trabalha no governo, e ele falou, a nossa preocupação, na verdade, agora é muito menos com a longevidade, mas muito mais com suprimir esse tempo de pouca autonomia ao final da vida. E para isso a gente investe muito no estilo de vida. E aí você falou ali no começo que muitas adaptações do exercício, enfim, de algumas outras coisas que envolvam o nosso estilo de vida, acabam ajudando ou fazendo, às vezes, de uma genética privilegiada ou potencializando a nossa carga genética. Você acha que, então, o estilo de vida, a atividade física, ela é fundamental até para quem vá ter acesso a todos esses tratamentos? Sem dúvida, eu acho que a gente não vai poder abrir mão disso. Tá? Como eu te falei, tem os super privilegiados, aqueles centenários que têm os genes, né, de proteção, mas que são muito raros,
mas para todos nós, a grande maioria dos mortais, a gente vai ter que investir no estilo de vida, né. Agora, o que eu acho mais difícil, todo mundo fala: "Não, você tem que fazer exercício e alimentação saudável", tudo isso ótimo. Agora disse assim: "Só não pode se estressar", aí já não dá. Isso eu não consigo controlar. E Mariana, como convencer as pessoas, eh, a mudar o estilo de vida, uma vez que é mais fácil você tomar um remédio para controlar uma glicemia, ou é mais fácil você tomar um remedinho para controlar o apetite? Como convencer essas pessoas? Que argumento que você daria? Eu acho que é só com divulgação pela mídia, mostrando os resultados. Aliás, eu queria até te perguntar, você fez aquela experiência com aquela cidade, eu esqueci o nome da cidade. Jaguariúna. Que deu aquilo? Você fez o segmento? É, a gente acabou fazendo 3 publicações dessa intervenção, a cidade inteira a gente tentou, né, e usando mídia, como você falou, enfim, N ações, a gente conseguiu alterar em um ano 40%, dos hábitos dessa população, em relação à alimentação, atividade física, e que a gente fez, 2 medições que foram muito importantes. A primeira delas é: quantos, diabéticos e hipertensos controlados a gente tinha a cada 100 pessoas? Então a gente tinha 8 controlados a cada 100. Um ano depois, a gente chegou a 40 diabéticos e hipertensos controlados nas UBSs e nas UPAs lá de Jaguariúna. O outro dado foi via Vigitel, né? Então aquelas, perguntas que a gente fazia via população, a gente conseguiu, excelentes resultados e diminuição do custo da medicina terciária, né. Então, aqueles casos um pouco mais graves, a ocorrência desses casos acabou diminuindo. Então foi um resultado muito bacana. Quando a gente sai de lá, né, muda a prefeitura. Quando muda a prefeitura, você não dá continuidade ao projeto. Então isso vai se perdendo ao longo do tempo e hoje os números são praticamente, não vou dizer semelhantes ao antes do início, mas eles já reduziram bastante, mostrando que essas políticas de saúde públicas, elas precisam ser continuadas, né? Não é uma coisa que você faz uma vez e resolve o problema daquela população, mas se mostrou bastante efetivo. Então, eu acho que tem um problema tem programas educacionais, eu acho que você tem que fazer lavagem cerebral nas crianças. É, verdade. Né, porque as crianças, elas não só é importante para elas, como elas vão incentivar os pais. E eu acho que devia ter incentivos também, monetários, tá. Então, por exemplo, a pessoa que tem o peso controlado vai pagar menos pelo plano de saúde, Uhum, né. uhum. Pessoa que fuma, bota preço lá em cima, né. Essas coisas as pessoas entendem, É o né. bolso. Eu acho que isso podia ser uma política pública que poderia ajudar realmente as pessoas a serem mais motivadas, porque depois que a pessoa se motiva e sente no próprio corpo, né, os Perfeito, efeitos do exercício, aí tá pronto, não precisa mais se preocupar. Mas o começo é o mais difícil, né? exato. E aí você tocou num ponto que é por isso que eu gosto tanto do programa de Seul, como ele é premiado, como ele é incentivado. O ser humano gosta desse incentivo, né? E ainda quando alivia o bolso, é muito mais fácil. Lá em Jaguariúna a gente usou algumas dessas estratégias, mas isso se mostra muito eficiente. Pô, é uma pena que a gente só tem meia hora. Então, a gente tem um quadro final aqui do programa que são 3 dicas para levar para casa. 3 dicas para levar para casa. Aí eu vou deixar para você. Dá 3 Aí eu dicas. que tenho que dar as dicas? Quero 3 dicas suas para a pessoa que quer viver mais, que quer viver melhor, enfim, que está apostando tudo aí na evolução desses tratamentos via área genética, mas 3 dicas que ela ouviu, falou: "Pô, a Maiana falou isso, eu vou começar a mudar meu estilo de vida". Bom, primeiro fazer exercício, né?
Essa, sem dúvida, é a primeira dica extremamente importante. Qualquer tipo de exercício, não precisa ir para a academia, né? Se você andar todo dia, né, pelo menos meia hora, puder correr, enfim, qualquer tipo de esporte, de atividade, de acordo com o seu estilo de vida, ou de acordo com o seu trabalho, né, e as suas horas disponíveis, né? Essa é a primeira dica. Segunda, alimentação, né? Cuidar do peso, não ter sobrepeso, né? Então, cuidar de uma alimentação que seja equilibrada. Quem tem uma alimentação equilibrada não precisa ficar se entupindo de vitaminas, né? Ou de complementos. A alimentação equilibrada é suficiente, né? E o terceiro, eu acho, para manter a tua mente ativa, você ter um interesse, um hobby, se manter relações sociais, né, não se isolar. Mas acho que o muito importante... Bom, eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tenho uma paixão, que é a pesquisa científica. Mas cada um pode, né, ter um hobby, um interesse que motive, que todo dia você acorda de manhã feliz por poder dizer, não, eu tenho mais um dia de atividade, numa atividade que eu gosto. Então, essas são as 3 dicas que eu daria. Maravilhoso. Olha, queria agradecer muito esse papo. Lembrando que a Maiana está lançando um livro agora, que é... Qual que é o livro, Maiana? O Poder dos Genes? O O Legado dos Legado. Genes. Você está vendo aqui? Dá para ver? Já recebi, já comecei a ler, estou gostando muito. Então, gente, quem está nos ouvindo aqui, seja aqui na rádio ou no podcast, é uma leitura super recomendada, o novo livro da Maiana Zatz. Quero super agradecer, além da aula, né? Acho que os nossos ouvintes se inspiraram muito. Super obrigado. Quem não teve oportunidade de ouvir, é só baixar o podcast. E, enfim, obrigado, Maiana. Eu que agradeço. É um prazer enorme conversar com você e te ouvir todas as manhãs. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. O Bem-Estar em Movimento fica por aqui hoje. Se você não ouviu, baixe e ouça o nosso podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Juliano. Bom fim de semana e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.